Vamos falar hoje sobre o leão da tribo de Judá. Está escrito no livro de Apocalipse, de capítulo de número 5, de verso 4 ao 5. E está escrito assim: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, como podemos ver aqui, o apóstolo João, ele teve essa grande revelação. E no verso 4 fala que ele chorava muito, porque ele se deparou numa situação de desesperança, a qual ele falava: porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Talvez essa desesperança tenha consumido o apóstolo. Talvez não é diferente com você. Bate aquela desesperança, bate aquela certa dúvida, bate aquela tristeza, aquela falta de fé, e você talvez entre em um pranto, em um choro por essa falta de fé. Assim foi com João. E na passagem de número 4, ele termina sua frase dizendo: nem mesmo de olhar para ele. A situação era realmente muito cautelosa, mas quando Deus ele intervém, quando Deus usa a sua vírgula, é aí que Deus entra em cena e muda todo o rumo e muda toda a história. E no verso 5, essa vírgula, e fala assim nessa passagem: todavia um dos anciões me disse: não choreis, não choreis. Então, para a gente observar, o apóstolo ele estava chorando, a situação estava de desesperança, a situação estava insolúvel. Mas o que acontece? Deus ele entra, ele intervém. E diz assim: todavia um dos anciões me disse a quem? A João. E esse ancião diz assim: não choreis. Talvez para você hoje Deus possa estar dizendo: não choreis, não se preocupe, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Não choreis, porque Deus enviou seu único filho, o leão da tribo de Judá, para nos redimir com o Pai, para reconstituir a nossa amizade com Deus, de modo que somos filhos de Deus. Deus ele restituiu, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Deus nos restaurou. E agora temos paz para com Deus, temos comunhão com Deus, temos a salvação, temos o Espírito Santo, temos a vida eterna em Cristo de Jesus, o nosso Senhor. Amém.